Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar mais um Papo de Repórter, programa que vai todas as manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, no site séculodiario.com.br, trazendo um resumo da semana, dos acontecimentos do Espírito Santo. Você pode ouvir no seu café da manhã, enquanto está indo para o trabalho, antes de ir para o sextou, né? Porque tem as dicas culturais também, na hora do almoço, enfim. Está sempre no ar aí nas sextas-feiras. Eu sou o Vitor Taveira aqui na apresentação e hoje temos um convidado, que é o Ricardo Nespoli, autor do podcast Pílula de Esquerda Capixaba, que traz um tema por dia sobre a política capixaba em áudios bem curtinhos, geralmente uns 5 minutinhos, não é isso, Ricardo? Exatamente. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu. Até o clichê falar bom dia, boa tarde, boa noite, né? Inclusive, você falou das coisas que dá para fazer com podcast. Uma coisa que eu gosto de fazer é ser produtivo. Lavar louça, lavar roupa, pendurar roupa no varal. A melhor coisa para fazer com podcast. Até passear com o cachorro, tudo isso. Mas é isso, cara. Podcast Pílula de Esquerda Capixaba, né? Começamos esse ano. Tem mais de 120 episódios. Até porque vem todo dia. Então, isso não quer dizer que é muito tempo, né? Mas quer dizer que a gente está conseguindo manter uma frequência legal. Então é isso. Quem puder aí ouvir também. Então, quem quiser inscrever no Spotify, não é isso? Na verdade tem Capixaba, tá em vários, qualquer agregador assim você consegue achar, mas no Spotify acaba sendo o carro-chefe mesmo. Quem não segue ainda também, o Século Diário tá lá, o Século Diário tá no YouTube também, para quem quiser assistir, né? Nossas belas carinhas também. YouTube eu não uso, mas eu não tenho podcast, só para ouvir mesmo. Então a gente também se apoia, né, com mídias independentes, um divulgar o outro e vamos difundir. Então lembrar também para a galera toda aí curtir, né? Curtir, compartilhar, comentar. E hoje o assunto da semana é o futuro do vereador Armandinho Fontoura, do Podemos, que chegou a ser eleito para presidir a Câmara Municipal de Vitória, mas hoje se encontra preso, né, em cárcere. Vamos falar um pouco mais, não só, né, do acontecimento, mas do que está movendo agora, né? Há uma tensão que caminha para uma possível perda do mandato. Ele está sendo substituído por enquanto. Mas antes, né, a gente vai ter ainda as dicas culturais, uma dica de passeio também, né, para o fim de semana. Mas antes nós vamos para o giro de notícias. Bom, já que a gente tem um convidado e a gente sempre começa o giro de notícias pela parte da política institucional, né, vamos começar por aí também. Mas trazendo dessa vez um pouco também dos temas do Pílula de Esquerda Capixaba. Um deles fala aqui dos projetos conservadores que estão tramitando na Assembleia Legislativa, né? A gente tem também uma fala sobre a questão do PT e da federação, né? Do PT tendo se aproximado do governo de Renato Casagrande, né? Cada vez mais forte essa influência. Queria que você falasse um pouquinho rapidinho. Primeiro sobre os projetos conservadores, falando rapidamente. Tiveram alguns requerimentos de urgência essa semana na Assembleia Legislativa, mas os projetos ainda não foram votados, mas é bom ficar de olho. Tem questões importantes ali sobre proibição de atletas trans, enfim, esse debate que vira e mexe surge, é completamente inconstitucional e absurdo, mas enfim, as casas legislativas continuam legislando ou pelo menos discutindo assuntos que elas não deveriam, mas enfim, acho que é importante todo mundo aí ficar de olho. E essa questão do PT, primeiro que não é nada escondido, né? Não é uma coisa assim, o PT está na base do governo Casagrande, só que recentemente eu acho que tem mudado um pouco o espaço do partido e da federação, né? Importante lembrar que o PT é federado com o PV e com o PCdoB, acho que é a Federação Fé no Brasil. Não é Fé no Brasil, não. Brasil da Esperança. Brasil da Esperança. É porque junto da fé, alguma coisa, Fé Brasil. Eles fazem isso, esse trocadilho. Mas, enfim, a Federação Brasil da Esperança. E antes, o PT em si tinha alguns cargos já, né, no governo, e isso aumentou essa semana. Aumentou com o Rafael Primo, que é um cara do PT de Vila Velha. Foi candidato a prefeito de Vila Velha. Foi candidato na época pela Rede, isso, mas depois foi pro PT. Alguém muito próximo, inclusive, do Contarato, né? Que também fez essa movimentação da Rede do senador Contarato, né? E ele entrou na Secretaria de Direitos Humanos, agora ele é subsecretário. E o Neto Barros, do PCdoB,
aquele prefeito que foi prefeito de Baixo Guandu, que botou o trator lá no trilho da Vale, enfim, ele também assumiu um cargo agora na Secretaria de Ciência e Tecnologia. Ele é o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Neto Barros, que também é suplente da federação para deputado estadual, né? Então, assim, eu acho que é importante ver que, mesmo independente das movimentações do governo Casagrande, o PT tem conseguido aumentar seus espaços no governo. O Júlio da Fetais também, que é o primeiro suplente da coligação, finalmente... Né, pois havia sido, vamos dizer, ventilado ou prometido publicamente, isso também, um cargo, uma nova subsecretaria de Agricultura Familiar, dentro da Secretaria de Agricultura do Estado. E esse cargo, a gente está agora chegando em abril, ele não apareceu, né? Ele não tinha aparecido. E nessa semana houve uma votação de diversas mudanças de cargos comissionados dentro das secretarias, uma reestruturação mesmo das secretarias e órgãos públicos dentro da Assembleia Legislativa, né? Foi votado. Dentre elas, a criação finalmente dessa subsecretaria. Então, muito provavelmente o Julinho, né, da Fetais agora vai poder assumir esse cargo. A outra pauta é Vitória em 2024. Quem será candidato? Rapaz, tem muito candidato. Tem muito candidato. O que você destaca aí rapidinho? Cara, eu acho assim, tentando ir um pouquinho mais rápido talvez, eu acho que assim, quem é candidato e não esconde de ninguém, mais do que, enfim, com certeza é o João Cosi, do PT. Eu acho que ele foi eleito deputado estadual já pensando... Eu tenho visto muitas notícias e eu acho que talvez tenha a ver com uma estratégia de conjecturar a Carla, né? Carla Cosi, que é vereadora hoje em Vitória, também para a prefeitura. Mas eu acho que não tem muito sentido, não. Vai ser o João, a Carla vai continuar como vereadora. Eu faço uma aposta aqui que ela vai ser a vereadora mais votada, inclusive, de 2024, se eu puder chutar alguma coisa. Na minha aposta é essa. O Pasolini vai ser candidato à reeleição. Acho que como todo atual governante fica nesse não sei, talvez, mas não tenho dúvida que vai ser, mas sai enfraquecido. E aí, a partir desse enfraquecimento dele, tem um monte de gente de olho na vaga, inclusive numa perspectiva mais próxima da dele, da direita. Então, a gente consegue ver movimentações de partidos que outrora eram muito aliados do Casagrande, como Cidadania. Por exemplo, o Gandini se descolando do Casagrande dentro da Assembleia, porque quer ser candidato, queria ser prefeito em 2020, acabou ficando em terceiro lugar, né, por uma série de questões que aconteceram naquele momento, mesmo ele sendo o sucessor natural do Luciano Rezende. E essa federação, Cidadania e PSDB, que também são uma federação, é o lugar onde tem mais pré-candidatos. Mazinho, Leite... Mazinho dos Anjos, Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos. Mazinho dos Anjos foi candidato a prefeito pelo PSD, teve votação pequena, mas o nome dele é colocado, eu não acho que ele será o candidato. Tem o próprio Gandini, aí Luciano Rezende, os ex-prefeitos, Luciano Rezende, Luiz Paulo, PSDB. E o próprio Majeski, né, que agora está na Assembleia Legislativa como coordenador e futuro diretor da Casa Legislativa, da Escola Legislativa, porque agora eles alteraram esse cargo de coordenador para diretor. Difícil o Majeski conseguir se colocar nessa máquina, cara, olha né? Tanto Ele de não gente, tem né? máquina partidária, ele não tem essa atuação. Você vê esse tanto de gente aí com tanta bagagem, digamos assim, no mundo político. Acho que é difícil, se ele for pelo PSDB. E ainda teria uma outra candidatura de extrema-direita. A extrema-direita, com certeza, que é o PL. O PL muito provavelmente vai ter um candidato. Eu acho que esse é o outro que dá para garantir. Assunção ou Gilvan? Cara, eu acho que é a Assunção ou Gilvan. Eu apostaria no Assunção. Acho que o Gilvan tem tudo para ficar meio escondido lá em Brasília. Espero que fique lá. Vamos ver. A gente entrevistou o Gandini recentemente. Quem quiser assistir também aí, tá nos canais, né, do Século. O João Coser vai estar aqui em breve. Vou anunciar já está agendado, não vou falar quando. Então siga os canais também para receber as novidades. E na verdade tem uma outra candidatura que não tem como não falar, que é a Camila Valadão, pessoal. Foi a candidata mais votada de Vitória, tanto para estadual quanto para federal, né? Mas obviamente isso aí vai depender do que vai... Depende da federação com a rede, depende de possíveis composições com o João Coser, que sendo dos candidatos de esquerda tem um risco de não conseguir um segundo turno. Exato. Então acho que o objetivo é derrotar o Pasolini. Ainda é cedo para falar de coisas muito definitivas, mas de fato assim, já está acontecendo né, na Assembleia. Eu diria que a Assembleia só se fala nisso. Bom, aí passando para a parte aqui nossa
das notícias do século, diário, uma notícia que Casagrande vai criar um GT com a sociedade civil e o poder público para dialogar, né, um compromisso criado nas eleições, de ter um grupo de trabalho, teve uma reunião com os movimentos, finalmente. Isso começa a caminhar. A gente tem outra notícia, duas notícias, né, interessantes, né, que é uma coluna chamada Missão Árdua, da Manaíra Medeiros, que fala que o ex-governador Paulo Artung entra nas estratégias do MDB Nacional para as eleições de 2024, a pedido do presidente nacional do partido, Baleia Rossi, que teria dito que o Artung ficou animado com a possibilidade de voltar para o PMDB, né? Ele se desfiliou depois do mandato e tal, se afastou das eleições, mas nunca deixou de estar na política, né? Sim. E a outra coluna, que chama Reboque Partidário, fala que o PSDB, liderado por Vandinho, tem pressa em fechar com Podemos para evitar mais desidratações em 2024. E os dois partidos, tanto o MDB como o PSDB, aqui no Espírito Santo, estão com conflitos internos e estão vivendo essa questão nacional de uma desidratação muito forte, de perda de partidos que eram entre os maiores, né, que hoje são partidos de médio para pequeno, né? Pra você ter ideia, o PSDB tinha 14 prefeitos, caiu para 4. Não reelegeu deputados federais, ficou sem cadeira na Câmara e 2 cadeiras da Assembleia Legislativa, Vandinho Leite e Mazinho dos Anjos, como a gente falou aqui já, né? Porém, ganhou uma força com Ricardo Ferraz emplacando como vice-governador, né? Hoje é um grande protagonista do governo, né? Tem sido uma figura extremamente importante na articulação com o empresariado e tudo mais, né? Inclusive, no cenário político mesmo, ele tem aproximado figuras que estavam distantes mesmo do governo Casagrande, né? O próprio o Enio na agricultura, o André Garcia de volta na justiça, né? Enfim, ele tem aproximado figuras que, falou um pouquinho atrás aí do Paulo Artung, que eram mais relacionados com o Paulo Artung, né? Desde a ruptura aí dos dois, Casagrande e Paulo Artung, eles tinham mantido quase que uma política de tolerância zero com aliados do Artung no governo. Isso tem mudado. Eu acho que tem muito a ver com o Ricardo Ferraz. Exato. E o Vandinho anunciou, né, que o objetivo é apresentar palanques sólidos na Grande Vitória no interior em 2024 e vai depender disso. Então, essa aliança com o Podemos daria uma enchida de novo, né? Lembrando que o Podemos tem o presidente da casa. Exatamente. Então, é uma coisa a se aguardar, né? Depende de articulações nacionais, mas vai ter um impacto. Todas as federações estão sendo discutidas, né? Tem um impacto direto aqui nessa reconformação da política. Outras notícias envolvendo a política, a questão do IEMA, a Associação de Servidores do IEMA, a ACIEMA, está cobrando uma reunião com a secretaria e disse que Felipe Rigoni é o primeiro secretário que não se apresenta ao IEMA após nomeação. O jeito vai ser conflituoso, né? Os próprios servidores são bem organizados do IEMA, os movimentos sociais. A atuação do Rigoni, que nem começou, já está causando... Mal começou e está causando polêmica já. Que está bem sumido, né? A gente tá não ouve falar, não apareceu ainda, vamos ver. Tem também algumas questões que é a questão do reajuste, né, que causou polêmica de 5% para os servidores. A deputada estadual Camila Valadão reiterou as demandas dos servidores estaduais, que agora estão, né, avançando no debate com o governador para tentar avançar algumas pautas. Não é só salário, né? Isso. Não é somente salarial, são várias questões que envolvem a carreira, enfim, auxílio de alimentação que é muito baixo, as diárias, tudo mais, né? Coisas fundamentais para exercer os cargos de servidor. Outra é que teve um debate também da Comissão de Meio Ambiente, que ouviu as grandes poluidoras, e o Gandini, que é o presidente, falou que a prioridade é o Estado adotar os padrões da OMS, que é o que a gente falou semana passada, que o vereador André Moreira, do pessoal de Vitória, propôs, né, que siga a OMS. Então, está se discutindo a construção de uma lei estadual de qualidade do ar, uma questão sempre muito forte aqui no Espírito Santo, né? A gente acaba se acostumando, né? Mas a poluição... porque assim, parece que não importa o que se faça, continua, né? É multa, vai paralisa. Chegaram a paralisar Vale por 1, 2 dias, sei lá, e não muda, né? A gente tem outras notícias também de movimentos sociais, que é, por exemplo, a portaria do IFES foi alvo de ofensiva dos deputados bolsonaristas depois que eles estão lutando contra o uso de banheiro de acordo com a identidade de gênero, essas coisas que não vale nem. O governo que instituiu um GT para coleta de dados sobre a comunidade LGBT. Temos também a questão
das ameaças terroristas nas escolas, que estão mobilizando um ato chamado Luto e Luta pela Educação. No dia 3 de abril vai ter uma caminhada até o Palácio Anchieta. Temos também a questão da mudança da regulação tarifária do Transcol, que está sendo contestada aí, né, por movimentos sociais. A questão da orquestra sinfônica, em que o governo fez uma concessão, né, para uma OS. Privatizaram até a orquestra. Privatizaram a orquestra, a Companhia de Ópera do Espírito Santo, que tem um contrato que pode ser renovado por até 20 anos. E temos também a denúncia do vicariato, né, que é um órgão ligado à igreja, que repudia a higienização social em Vitória e Vila Velha. Duas questões, né, que estão rolando, uma audiência proposta pelo Luiz Emanuel e uma lei sancionada pelo Arnaldinho Borgo, prefeito de Vila Velha. É sancionada e proposta, né? A proposta foi do executivo, que mexe com a questão dos catadores, né? Então, tudo isso, né, tá lá no seculodiario.com.br, para quem quiser se aprofundar. A gente está trazendo aqui só uma chamadas, manchetes. E ainda temos outras pautas interessantes, né? Vou lembrar aqui que tem a questão da Estrada Parque Modelo do Caparaó, que é uma luta desde 95 que acontece, né? Para virar realidade uma estrada que integre comunidades e proteja a natureza e a paisagem. Temos também uma matéria sobre o Porto Central, de Presidente Kennedy, que tem um grande impacto socioambiental previsto, que está com a previsão de obter autorização em abril para iniciar as obras. Então, isso é um tema que vale se debruçar. Tem também ainda a questão estamos a caminho de uma grande conquista, afirmam os botocudos de Areal. A comunidade de Areal, perto ali de Regência, perto da Foz do Rio Doce, que reivindica como aldeia indígena e está caminhando com o seu processo junto à FUNAI. Uma história muito interessante também de acompanhar. As duas últimas notícias do nosso giro são da cultura, né? A Academia de Letras de Construção da Barra recebeu uma ordem de despejo do SPU, que é o órgão da União, a pedido da Prefeitura de Construção da Barra, que quer usar o móvel. Esse móvel é a sede da academia, do Instituto Tambor de Raiz, que é oficinas com crianças quilombolas, enfim, uma série de atividades culturais. Então está havendo uma grande mobilização para reverter isso. Parece que a coisa está tramitando ali, né? Está havendo uma pressão política também de alguns parlamentares para que essas entidades possam permanecer nesse edifício, que é bem no centro de Construção da Barra, na região da Bugia, atrás do farol ali. E a outra é que o site da Associação de Salvaguarda de Patrimônio Imaterial de Cachoeiro teve uma reformulação e está disponibilizando um acervo gratuito de cultura popular cachoeirense. Então, o site é afci.site. Lá você encontra muitas coisas, está bem legal, sobre a cultura popular. Na TV Século, você acompanha ainda a entrevista com a Elaine de Azevedo, professora da UF, sobre ativismo alimentar, comida e política, né? Conversa. E também uma entrevista sobre Cotaxé, a capital das lutas camponesas. Então dá uma vasculhada também no nosso canal, que tem coisa boa. Findado toda essa informação, nós vamos para o nosso assunto da semana. Bom, assunto da semana que a gente falou... No Pílula de Esquerda Capixaba, novo Código de Ética da Câmara Municipal de Vitória pode caçar o vereador Armandinho Fontoura. No Século Diário, a manchete, a perda do mandato de Armandinho Fontoura fica mais próxima com o Código de Ética. O vereador de Vitória está preso desde 15 de dezembro de 2022 e também é alvo de representação por quebra de decoro. Bom, demorou muito, né? Foi uma surpresa, na verdade. Armandinho, a gente já falou aqui em outro programa, ele tinha sido eleito para ser o presidente da casa, né? Nessa movimentação do período eleitoral, sobrou para ele. Vários estavam indo ser candidatos, né, a deputados. Ele ficou ali, foi eleito, né? Também uma manobra aí, né, de eleger com antecedência, né? Foi contestado. Até regimental, mas eu regimental, mas esquisito, né? O que o André Moreira falou foi que ele, por exemplo, não pôde votar. Exato. Ele, o Chico Rosquem, os novos, o Vinícius Simões. Mas, enfim, foi regimental, mas ele passou pelo Renova BR, né? Tem uma base ali eleitoral na Praia do Canto, na região de classe média, um cara jovem, né? Menos de 30 anos, que passou, né? Se projetou de alguma maneira na comunidade, com pautas conservadoras e tudo mais.
E acabou chegando, né? Foi muito ajudado também ali pela coligação ali. Ele não teve uma votação tão expressiva, mas conseguiu, foi o menos votado, mas conseguiu, né, ser levado pelo Podemos. E, né, teve a ação meteórica de ter sido eleito presidente da principal Câmara, né, mais visibilizada. Só que isso foi muito rápido, né? A queda e a ascensão e a queda foi muito Antes rápida. de chegar, né? Antes de assumir, ele caiu. Inclusive ele tinha feito no dia anterior da prisão uma entrevista num jornal aí na televisão à noite e no outro dia de manhã foi bater. E aí foi uma operação da Polícia Federal que acusa ele de, né, prendeu, né, e também atingiu o Carlos Von, que era deputado, e o Capitão Assunção, que estão com tornozeleiras, mas ele foi preso, né, por apoiar esses eventos golpistas, né, antidemocráticos. Ele foi pelo inquérito das fake news, né, do Alexandre de Moraes. O pedido não parte lá de Brasília, parte daqui da Procuradoria-Geral do Estado. E, na verdade, dentre outras, ele também foi acusado de uma milícia digital, né? De usar a estrutura própria, né, do mandato. Enfim, são denúncias que acabam estando também um pouco de sigilo, né? Porque o inquérito ele é todo parte de sigilo, mas que já passou se supõe que a prisão deve ter elementos muito sólidos, exato, né? Exato, são cento e poucos dias, né, de prisão. Então, e tem a ver muito com essa questão da milícia, são notícias inventadas, plantadas em jornais, a partir de denúncias anônimas e falsas. Em falsos jornais também, né? Falsos jornais que aliás, circulam nos WhatsApp. Um dos jornalistas desse jornal também está preso, que é o Jackson Rangel, lá do norte do estado. Pois é, ninguém sabia, mas durou, né? Durou, o Chico, ele manteve a estrutura do mandato mesmo sem ele estando, depois houve uma decisão judicial que mandou, né, deu posse ao Chico Rosquen, que é o suplente dele, que não é aliado dele, é do mesmo partido, mas não é aliado. Na verdade, assim, eu não sei se isso como que isso está assim, no papel, mas o Podemos já diz que o Armandinho não é mais do Podemos. Na verdade, quando o Armandinho foi eleito, ele tinha uma declaração em cartório garantindo a independência dele ao partido. Assim. Era, só tô no Podemos porque precisa ter um partido. Ele foi para a extrema-direita, né? Ele foi quase que um cara que fazia quase coro com o Gilvan. Acho que mais à direita, menos à direita que o Gilvan, acho que o primeiro era ele. Né? Acho que sim. Então ele fazia muito esse coro e até destoou um pouco, o partido que é um pouco mais de centro, né? Centro-direita, né? Depende do governo de plantão, né? Mas realmente acontece que assim, se prolongou essa prisão, ninguém sabia no primeiro momento se era uma coisa... Né, não, eu confesso que assim, eu quando recebi as notícias e tal, achava que no outro dia ele ia também achei que ele ia ficar... muita gente achava que E aí isso mudou a configuração, né? Porque no primeiro momento a Câmara tendia a ser mais corporativa, né? Pô, nosso colega aqui e tal. Isso. E aí... Agora a gente tem a situação que parece que mudou. Eu queria que você explicasse um pouco como é que esse novo código de ética influencia e como é que você está vendo essa mudança do clima lá na Câmara. Porque hoje parece que tudo caminha para que o processo corra contra ele. Né? Acho que quando você a gente está falando de duas esferas, né? Só para deixar, né? A esfera do processo que corre e a esfera política na qual ele pode ser cassado. Isso. A esfera do processo, ela realmente a gente está um pouco no escuro, assim. O processo não anda. A prisão dele é provisória. A gente não sabe até quando essa prisão vai durar. Então, seria um constrangimento muito grande ele voltar para a Câmara. Essa é uma questão. Essa era uma discussão que os vereadores fizeram na época. Assim, como que a gente deixa para porque assim, houve toda uma discussão no período pós-prisão dele sobre o que faria com o mandato dele. Inclusive, alguns defendiam que ele tomasse posse. Se eu não me engano, o vereador Davi Ismael apresentou quando não é a jurisprudência, mas é algo nesse sentido, assim, né? Que é quando há questões omissas, você tenta resolver de alguma forma. Ele queria por procuração, né? O Armando... ele tentou isso. Dizem um pouco, inclusive, que isso atrapalhou muito na questão da justiça nele, porque ele, ao invés de lutar pela própria liberdade, ele estava lutando para assumir o cargo, assim, né? Então,
pegou mal, né, na justiça. Mas, enfim, existiam 2 teses colocadas na Câmara de Vereadores. Uma delas dizia que ele podia tomar posse, mas não podia exercer o cargo. Então, ele tomaria posse. Quem exerceria seria o vice-presidente, até um prazo X ou Y, enfim, isso queria ser determinado. E teve a outra tese que venceu, que era, se ele não estava lá, ele não podia tomar posse, não existia posse à distância, não existia posse via procuração. E resolveram não dar nenhum prazo. Acho que foi um pouco... duro demais, enfim, na época achei, porque, enfim, ele podia sair depois de 10, 5 dias, assim. Existem, dentro do regimento, aquilo que eu tô falando, o regimento não previa, ninguém prevê que o cara vai ser preso, né? Enfim, no regimento não previa, então, a possibilidade do vereador não tomar posse da presidência. Mas, assim, não previa nem no sentido se ele tá doente, de sofrer um acidente, não falava nada sobre isso. E existia, então, dentro do regimento, uma hipótese que era a de tomar posse como vereador, que tinha um prazo lá de 15, 20 dias. Tentaram utilizar isso, mas a Câmara estava resoluta. E naquele momento, para mim, de análise, já era assim, os caras não querem mais. Os caras já aceitaram que ele não volta, que eles já aceitaram que ele não tomou posse. No outro dia, elegeram um novo presidente. A partir daquele momento, para mim, já entendeu. Já entendi que ele já tinha ficado para trás. Mas a coisa não andou também como processo. Não andou. Acho que também teve a mudança de diversos vereadores, né? Como você já disse, entrou o André Moreira no lugar da Camila, que foi eleito estadual. Entrou o Vinícius Simões no lugar do Denis, que foi eleito estadual. Entrou o Monjardim. Não vou dizer que foi no lugar do Gilvan quando foi eleito federal, porque foi antes. O Gilvan foi cassado. Não podemos esquecer que ele foi cassado antes de ser eleito federal, antes de tomar posse como federal, e o Chico Rosquen, né? 4 de 15, né? 4 de Inclusive, 15. está se discutindo a possibilidade de ampliar o número de vereadores. Esse é o debate que vai sim, ter, né? Porque Vitória, na verdade, pode ter até 23 pela legislação. Isso, e a proposta é 21. A gente... Você pode até me convidar aí para a gente debater esse tema depois. Mas, e aí eu acho que com essa mudança, se assentando, eu entendo, né? Os mandatos começam a trabalhar a partir de fevereiro, porque tem um recesso em janeiro. Acho que eles estavam vendo o que fazer. E aí, em determinado agora, essa semana, o jogo virou muito rapidamente. Segunda-feira, o novo Código de Ética que estava proposto e protocolado desde agosto, inclusive ele foi um acordo de plenário escrito pela ex-vereadora e atual deputada Camila Valadão, só que ele só podia ser apresentado pela mesa diretora. Então ela escreveu um anteprojeto, passou para a mesa diretora e a mesa diretora protocolou, só que ele estava lá desde agosto, não andava. E na segunda de manhã teve uma reunião da Comissão de Justiça que aprovou o código. Salvo engano, dia 21, então foi um pouquinho antes, teve esse protocolo de uma denúncia de um cidadão comum que denunciou. Quer dizer, foi um cidadão comum, mas eu duvido que tenha sido ele. Eu vou falar assim, minha opinião, mas assim, com certeza tinha alguma coisa por trás aí. Alguém que escreveu aquela peça para ele. Entrou com uma denúncia e um pedido de cassação do mandato do Armando. Na segunda de manhã, aprovam o Código de Ética na Comissão de Justiça. Na segunda tarde, o vereador Luiz Emanuel, que está sem partido, pede a urgência do projeto. É aprovado. E na terça, o projeto é aprovado sem nenhuma discussão, por unanimidade, ninguém falando nem que sim, nem que não. Aí simplificou o que seria um processo, né? Exato. Antes, na verdade, não existia um Código de Ética. O regimento alterou em 2021 e foi dito que teria um Código de Ética. Antes, as questões elas entravam dentro do próprio regimento e era muito, vamos dizer, leniente, assim, facilitava a análise totalmente política da situação para que nunca acontecesse absolutamente nada com ninguém, né? O Gilvan teve mais de 17 denúncias. Você acha que é questão de tempo pro Armandinho ser Eu cassado? diria, assim, que o Armando está virtualmente cassado. Fazer um bolão de quantos dias? Tem um processo, então vamos dizer que 1 mês. Tá aí o palpite. Quem quiser, bota nos comentários aí quanto tempo acha que ele vai se manter ainda no cargo, né? Aliás, eu acho que é importante a gente lembrar que nesse histórico do Armando, a gente esqueceu o que fez o Armando ficar famoso mesmo, né? Que foi lá atrás, quando ele era assessor do Luiz Emanuel, na época ambos no PSDB, ele foi filmado
não se sabe nem como que essa imagem vazou, né? Mas ele foi filmado batendo ponto de calção de banho e indo para a praia depois. E desde lá, e dizem que desde antes, a relação dele com o Luiz Emanuel não é das melhores e, como eu acabei de dizer, quem pediu a urgência do projeto foi o Luiz Emanuel, né? Exatamente. Então, bem, liga os pontos aí sobre o que eu acabei de alguém falar. pegou essa imagem, guardou e soltou na hora que foi conveniente, né? Exatamente. Mas é isso. Terminamos o assunto da semana, vamos para a coluna de rolê. Bom, dicas para o fim de semana tem bastante coisa. No Cine Metrópolis teve início quinta-feira a mostra Constelações Indígenas, que fica até 12 de abril, trazendo ótimas produções do cinema indígena, diversos formatos, curta, longa-metragem, animação, documentário. As sessões são todas gratuitas e o projeto é uma parceria com o Cineclube Aldeia. Programação completa, informações sobre os filmes estão no site cinema.ufs.br ou no Instagram do Cine Metrópolis. Então, assim, todo dia lá tem sessão até 12 de abril, bem interessante. Nessa sexta-feira, né, quem está assistindo hoje, o encerramento do 4º Festival Internacional de Violão do Espírito Santo vai ser às 20 horas no imóvel conhecido como Titanic, ali na Praça Duque de Caxias, centro de Vila Velha. Podia até mudar esse nome, né, da praça. Tanta gente que mereceu uma homenagem. Mas vai ter a premiação do concurso Maurício de Oliveira e concerto com o duo Teixeira Maia, de violões, e Marcos Vinícius. Entrada gratuita também, então nessa sexta, festival lá no Titanic às 20 horas. Temos também a Sexta Suburbana, 19 horas, no centro de Vitória, no subúrbio, fica na Avenida Governador Blay 186. Vai ter Smoke 806 Lamar, Menor Al, Latisha Show e Selecta, DJ Thiaguinho. É um espaço importante, tem sofrido uma série de ataques, né, dos ultraconservadores. Os que não aceitam que a periferia possa se divertir, né? Exatamente. Pessoas diferentes deles possam se divertir. Então, rock periférico no centro de Vitória, o subúrbio, vale a pena conferir também. Outra novidade, o Fusion Dub, que depois de um tempo, né, parado, vai fazer uma festa de lançamento do tão esperado Sound System, o sistema de som, para quem gosta de dub, né? Tem uma cena muito legal aqui em Vitória. No sábado, 1º de abril, não é mentira, é verdade. 20 horas no Canto da Praia, fica ali em Camburi. Claudson Salles, Leandro Bonfim, Júnior Wise, direto de Governador Valadares. Eles vão estar apresentando aí, tocando nesse Sound System, que é um mega sistema de som bacana. Então, galera do Dub, Fusion Dub, 1º de abril, 20 horas, Canto da Praia. Último chamado, espetáculo ABB, Reflexo do Corpo Preto, nos 30 anos do grupo de dança Afro Negraô, que é o mais antigo grupo de dança, atividade do Espírito Santo. Então, sexta, sábado e domingo, às 19h30, na Má Companhia, que é um espaço cultural que está voltando a abrir para atividades no centro de Vitória, mais especificamente Rua Professor Baltazar, número 152. Espaço muito importante para o teatro, para a dança do Espírito Santo. Vá conhecer, se você não conhece, volte lá, né? Quem conhece deve estar com saudade. Então, a entrada é gratuita para o espetáculo ABB. Recomenda-se chegar 30 minutos antes, ou seja, às 19 horas, né? Sexta, sábado e domingo, para retirar o ingresso. Às 19h30 começa o espetáculo. Aí, última dica, que não vou dar a dica completa, é só o Save the Date, como diz a galera. Carnaval de Congo de Máscara em Roda d'Água está confirmado para o dia 17 de abril. Segunda-feira. A minha dica é chegar cedinho, curtir o cortejo e aproveitar até o final do dia, né, que é a tarde. É uma festa muito legal. E chegando aqui na nossa dica de passeio, viagem, turismo, vamos deixar aqui por conta do nosso convidado, Ricardo Nespoli. É meu tipo de rolê, talvez não seja o tipo de todo mundo, mas os rolês são alternativos. Exatamente. Esse é um chamado, eu sou quase que um militante do que eu vou falar agora, que é um chamado para vocês assistirem o futebol capixaba. A gente está no meio do Campeonato Capixaba, na verdade quase no fim, né, nas fases finais. Amanhã, não, hoje, porque na verdade começa hoje as semifinais, hoje sexta-feira, às 19h45 em Águia Branca, no norte do estado, Real Noroeste, Porto Vitória. Mas a que eu realmente a que eu convidaria vocês é o jogo do dia 1º de abril também, no sábado, às 15 horas, Nova Venécia e Vitória. Vitória é o time que eu torço, e Nova Venécia é o time novo aí, que está aí
pessoal tá animado, porque o Richarlison, o jogador da seleção, apoia o time, né? O pai dele é o presidente. E vai ser o jogo lá em Nova Venécia, às 15 horas. Mas, se você não conseguir ir em nenhum dos dois lugares, quem sabe você vai nos dois, né? Sexta-feira à noite, depois vai para Nova Venécia à tarde. Mas caso você não consiga, a TVE aqui do estado está transmitindo absolutamente todos os jogos ao vivo. Então, enfim, se você não conseguir, mas não deixe de ver o futebol capixaba. E tem jogo de volta, né? Isso é o primeiro jogo da semifinal, jogo de volta no próximo final de Salvador, semana. Venâncio da Costa. E aí, isso aí é quase que uma obrigação de quem mora em Vitória, pelo menos um dia aí no Salvador, Venâncio da Costa. É um estádio em Bento Ferreira, próximo à Câmara de Vitória, Prefeitura, em frente ao São Domingos ali, quem não conhece. Super charmoso, futebol raiz mesmo, tem chopp, tem salgados, tem tudo e é um clima que você não encontra mais no futebol no Brasil, eu acho. Então, eu acho que o futebol capixaba, para quem gosta de futebol mesmo, é obrigação. E, como eu disse, eu acho que Salvador, Venâncio da Costa, todo mundo que mora em Vitória tem que pisar lá pelo menos uma vez na vida. Então, a dica cultural Salvador, Venâncio da Costa, especialmente semana que vem, você vai poder acompanhar. Exatamente. Sobre Nova Venécia, se alguém se animar, você também é um cara que já rodou o estado nesse rolê do futebol, né? Para ver jogos do Vitória em outros... Águia Branca é longe para Dedéu, tá? Agora Nova Venécia é um pouquinho mais perto. É longe para quem tá em Vitória, né? Exato, de repente, para quem tá ouvindo, a gente de outras partes. Águia Branca, inclusive, não tô criticando a cidade, só que daqui é longe. A minha dica de lá, de Nova Venécia, né, a pesquisada aqui, um ponto importante é a Pedra do Elefante, né? Isso. Tem a trilha da Gameleira, que é uma trilha de quase 1 quilômetro na área de produção da Pedra do Elefante, que leva até uma árvore, uma gameleira, né, de uns 15 metros de altura. Isso é um rolê. Tem a possibilidade de subida da própria pedra, né, que é um pouco mais, né? Tem a Pedra da Fortaleza também, que tem 964 metros de altitude, uma parte tem que subir em corda. Então a trilha é um pouco mais tranquila e a subida da Pedra da Fortaleza, da Pedra do Elefante, dá um trabalho mais ali, uma área de preservação, né? É um granito não explorado pelo valor paisagístico. Dá para passar lá. A Casa de Pedra Perlete, que é uma construção italiana também tradicional. E o Rio Cricaré, que é um dos maiores do estado, né? Com lindas paisagens, né? Inclusive até São Mateus, né? Até a posição da Barra ali, onde deságua, muito bonito para assistir. Então, vale a pena também dar um rolezinho para o interior do Espírito Santo. É perto, é rápido. Interior do estado. Um jogo. Perfeito. Final de semana, perfeito. Beleza. Então, Ricardo, obrigado pela presença aí, pela participação. Vamos te chamar mais. Isso, já até decidimos qual vai ser o assunto aí. Já temos até assunto, isso aí. Valeu, a gente volta aí toda sexta pela manhã. Você pode ligar, procurar o Século Diário, que vai ter lá o Papo de Repórter. Siga os canais, curta, compartilhe, divulgue a Imprensa Alternativa. Além desse programa, tem outros, então acompanhe. E diariamente também você pode encontrar notícias do séculodiario.com.br. É isso, bom fim de semana. Valeu, hasta luego.